antes de começar de fato, eu normalmente faço esquenta, que é um bate-rebate. Eu digo alguma frase, uma palavra, e daí você diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, a primeira seria: antes de tirar a foto. Pra mim, relaxar. Eu preciso relaxar antes de tirar uma foto, tipo, deletar tudo o que aconteceu antes disso, pra mim conseguir visualizar a pessoa, entender os trejeitos, qual o melhor perfil. Eu faço uma análise antes de começar a tirar foto, mas antes disso, relaxar. Às vezes eu tenho um ritual até, que é um óleozinho e respirar o óleozinho e tal, me acalmar, tirar qualquer ruído da mente, pra depois começar a fotografar. Pose favorita. Ih, cara, qualquer pose que seja autêntica, eu acho que é a que sai de dentro, que não precisa ser forçada. Eu não gosto muito de poses. Eu sou meio. Eu olho referências, mas eu acho que esse negócio de faz tal pose não funciona pra todo mundo. Então, por isso que eu sempre faço essa análise corporal da pessoa pra entender, porque às vezes tipo uma pose sentada de perna cruzada funciona pra ti, mas não vai funcionar pra mim. Então, esse negócio de pose eu não acho que é a que sai de si assim, a que é espontânea. Truque de edição. Quanto menos, melhor. A diferença entre uma foto amadora e uma profissional. Hoje em dia, celular faz uma captação tão boa quanto uma câmera, né? Mas eu acho que o que a gente consegue diferenciar é, acho que o enquadramento de uma foto profissional, ela vai ter um enquadramento certo, certeza. A amadora, normalmente, a luz pode estar boa, a imagem tá nítida, tá legal, mas o enquadramento sempre vai faltar para quem não tem o olhar fotográfico. Um ensaio desafiador. Sei lá, aquela cliente que só pode às 10h30 da manhã ou à 1h30 da tarde externa. Tipo, pra mim é super desafiador ensaio com luz muito dura. Morro de amores por um ensaio quando? Ai, quando a pessoa que tá sendo fotografada é 100% espontânea, destrava e é totalmente autêntica. Acho que quando acontece isso, eu olho pras fotos e falo, nossa, como é realmente ela que tá aqui. E aí, eu morro de amores mesmo quando eu vejo isso. E desejo fotografar. Ah, eu agora tô com desejo de fotografar grandes marcas. Então eu tô, tipo, criando portfólio pra marcas de roupa. É um tipo de ensaio diferente, que não é de posicionamento digital. Mas eu acho que é um desejo, tipo assim, de me desafiar a fazer coisas novas. Olá, visitantes! Esse aqui é mais uma expressão, sua dose de arte e cultura para acordar a mente e aquecer a alma. E hoje a gente tá com uma fotógrafa super talentosa, que é a Evelyn. Então eu gostaria que ela se apresentasse e contasse um pouquinho sobre a sua arte. Me chamo Evelyn. Sou empreendedora antes de ser fotógrafa. Mãe, casada. A fotografia, ela surgiu na minha vida inesperadamente. Eu nunca imaginei que eu gostasse de fotografar. Mas depois que eu descobri que eu amava fotografar, eu comecei a ver resquícios, assim, de antes da minha infância. Então, eu fui uma criança que sempre tive câmera dentro de casa, gostava de fotografar. Minha filha, quando nasceu, eu já pegava o celular e fazia eu mesma o book dela. Não tinha dinheiro para pagar fotógrafo, então eu mesma ia lá, enfeitava ela toda, arrumava bonitinha, levava pra rua pra fazer foto. Mas nunca tive a pretensão de ganhar dinheiro com fotografia. Eu era envolvida com outras coisas, muito mais com a comida do que com a arte em si. Então eu fiz de tudo, né? Faz tudo. Fazia bicos
antes de empreender de fato. Aí quando eu descobri que o que eu fazia não era bico, porque trazia mais de um salário para dentro de casa, que eu entendi que eu era uma empreendedora, eu empreendi de fato, investindo e montando uma empresa com uma cozinha de comida saudável. Acho que a gente ficou de 3 a 4 anos com essa cozinha, veio a pandemia, e aí nesse processo dessa cozinha, veio a parte do Instagram. Então eu vendia pelo Instagram, fazia parceria no Instagram, fotografava pro Instagram, fazia o marketing todo, então eu tive que meio que buscar vídeos no YouTube para entender como é que eu ia fotografar aquele prato, por exemplo, de comida, para poder divulgar. Aquilo ali foi me fazendo aprofundar edição, por exemplo, que antes eu não fazia, só fotografava. Quando veio a pandemia, a gente fechou a marmitaria, a gente precisou fechar, e antes de fechar, eu fui fazendo fotos de provador para minha irmã. Então eu pegava o celular e fazia foto dela com look de loja. E aí aquilo ali foi tipo o respiro da pandemia. Sabe quando tá despreocupada com tudo que tá acontecendo ao redor, e aí quando eu começava a fotografar ela, eu esquecia tudo. O meu foco era naquilo ali. E aí eu acho que meio que entrou como um hobby. Vou começar a fotografar também. Só que automaticamente as coisas da marmitaria foi diminuindo e eu fui, tipo, focando mais na foto do que na marmitaria. Até que chegou um dia, a gente vendeu tudo. Fiquei só com a fotografia, com um celular, né? Eu comecei com um J7, acho que é da Grand Prime, né? Da Samsung Grand Prime J7, uma coisa assim. O meu é parecido. Bem simplesinho o celular, assim. Então a gente fazia foto de provador dela, a gente pegava a Kombi, pegava os looks, ia pra rua e fazia fotografia. Aí quando eu vi que dava pra ganhar dinheiro, porque começou a vir, tipo, produtos de amigas, pandemia, faz foto aí pra mim divulgar o meu produto. Eu ia lá, fazia foto e trocava pelos produtos mesmo, sabe? Comida mesmo. E aí eu falei, não, então agora eu preciso ganhar dinheiro com isso. Eu fui lá e troquei o celular por um Xiaomi Redmi Note 8. E aí, mas pesquisei, queria um iPhone, porque achava que tinha que ser só com iPhone. E aí eu não tinha dinheiro pra comprar o iPhone. Daí tinha uma fotógrafa que fazia foto só com celular, a Fernanda Avesso. A gente começou a estudar, eu falei, não, a câmera do Xiaomi é similar à do 8 Plus, do iPhone, então eu vou comprar esse. E aí eu comecei a fazer os primeiros ensaios mesmo, ensaio feminino, ensaio de família, tudo com aquele celular e estudando edição, né? Aí no final eu vendi o Instagram da empresa de refeições saudáveis que eu tinha, perfil com a clientela e tal, e aquele dinheiro eu comprei a primeira câmera para mim começar a trabalhar. Mas nesse meio tempo levou 1 ano e eu fui estudando a fotografia sem ter a câmera. Então tudo que é conteúdo gratuito que tinha no YouTube, na internet, lives, eu engoli assim, até eu conseguir a câmera. Foi mais ou menos esse o processo. Então foi assim que a fotografia entrou. E aí eu falei, eu amo isso, eu quero isso, né? Já fiz de tudo. Tudo que é tipo de ensaio. Desde feminino, infantil, casamento, posicionamento, enfim. Todos os nichos eu passei até eu chegar no nicho que eu tô hoje. Experimentei todos. E como que funciona para ti essa questão do processo criativo, né? De se juntar com a cliente e vocês juntas elaborarem esse ensaio. E também essa até que tu já comentou um pouco, o estudo de técnicas, né? Para melhorar cada vez mais o teu trabalho. Esse negócio de estar sempre evoluindo é muito importante, né? Eu poderia ter parado lá nos ensaios femininos no começo. Mas eu sabia que eu tinha que passar por todos os nichos para mim entender, e foi importante porque assim, a construção de uma identidade na fotografia é um processo que é longo. Tu não define uma identidade fotográfica no primeiro ano de fotografia, sabe? É dali do primeiro ano em diante que tu começa a descobrir a tua identidade. Porque até ali, eu acho que as pessoas vão muito a identidade da pessoa que está se inspirando, sabe? Comigo foi assim, e com outros fotógrafos que eu conversei. A gente está aprendendo, então a gente está se inspirando e aprendendo com o fotógrafo. Automaticamente a nossa identidade pega um pouco
da dele, né? Então, tipo, até eu descobrir foi um processo. Eu não gostava de fotografia em estúdio, por exemplo. Eu era contra. E eu foi essa ideia de amadurecendo e vendo, conhecendo a cliente, vendo que, peraí, elas querem fotografia de posicionamento, mas elas querem no estúdio. Como é que eu vou fazer para trazer a autenticidade para dentro do estúdio, para não ficar aquela foto de batom vermelho, blazer preto e carão, sabe? Como é que eu vou trazer a autenticidade delas dentro do estúdio? Então, acho que tudo isso foi eu estudando e me reconhecendo e firmando que era aquele estilo ali que eu queria, não me deixando vender também pelo comercial, né? Que foi surgindo essa ideia da fotografia autêntica mesmo para o posicionamento. Daí, hoje a gente faz assim. Eu já fiz ensaio, por exemplo, de posicionamento de marca, de a cliente não querer alinhar. Não querer alinhar, não, tá tudo certo, eu vou no dia, levo as roupas que eu tenho e faço a foto, beleza. E aí chega na hora de fazer as fotos, eu começo a analisar que aquele tipo de roupa não tem nada a ver com o posicionamento que ela quer passar ou pro tipo de negócio que ela tá ofertando na internet. E aí dali em diante, eu percebi que não dá mais. Elas têm que passar por uma consultoria de análise de perfil, de reconhecer a marca, porque a maioria não reconhece a sua marca, para depois fazer as fotos. Então, hoje é assim, é feita uma análise do perfil, qual é a tua área, qual é o teu posicionamento, com quem que tu fala, qual é o teu público, como que tu é uma pessoa séria, tu é uma pessoa sorridente, tudo isso vai para fotografia. É feita uma análise de tudo, junto com a cliente, no caso, né? E eu também, já que tu tava comentando do estúdio, eu queria até, porque recentemente tu montou teu estúdio, certo? Na verdade, ano passado, meados do ano passado, a gente tinha um escritório, e aí nesse escritório, eu só fazia fotografia externa. Nesse escritório, eu quis, sabe quando faz aqueles ensaios, flashes, abre carteira? Eu tenho escritório, tinha uma cliente que queria fazer um ensaio num fundo fotográfico infinito, e aí eu fiz dela, e aí dela viram, gostaram, e eu acabei usando aquele escritório para fazer, acho que de umas 7 clientes. E aí dali a gente já tinha vontade de mudar de casa, tinha visto o pôr do sol de Laguna, a gente, vamos procurar uma casa em Laguna e montar um estúdio no centro histórico. A ideia era essa a princípio. Quando a gente chegou em Laguna, a iluminação natural do estúdio era maravilhosa, da casa que a gente alugou. Então a gente montou o estúdio lá no ano passado, julho do ano passado. E aí agora, em junho, a gente conseguiu mudar o estúdio de lugar e a gente conseguiu botar esse estúdio na beira da lagoa do Centro Histórico de Laguna, que é onde tem... Porque assim, na verdade, as pessoas estavam indo além do trabalho pelo Centro Histórico. Então, quando eu consegui achar essa sala que era lá, nesse pôr do sol, então eu juntei tudo, a iluminação natural, a luz do pôr do sol que pega todo dia, e o espaço que era grande, coloquei cenário e fundo infinito. Cenário vintage e fundo infinito. E se tu pudesse dar uma dica para quem tá começando aí, quer, né, montar um estúdio, qual que seria, dicas de como montar um estúdio? Então, já falei ali no início, quando eu fui fazer isso, era uma elanca branca, 2 LEDs e a câmera. Com isso eu fiz 7 ensaios e dali a gente... então vamos abrir um estúdio lá no Centro Histórico. Independente de ser no Centro Histórico, poderia ter aberto aqui em Tubarão, mas eu acho que a ideia é isso, é começar com o que tem. Assim como eu comecei com o J7 lá atrás, eu comecei com um estúdio que era uma parede, uma elanca branca com fita na parede e 2 LEDs, 2 bastões de LED. Hoje a gente tem o suporte fundo infinito, hoje a gente tem flash, a gente tem o softbox, mas os primeiros que eu fiz foi LED e elanca. Pensando mais, né, a relação com a pessoa fotografada, como que é pra ti, vamos dizer assim, ser capaz de, conseguir analisar a pessoa, ver a pessoa
e ajudar ela a expressar o que ela deseja, porque, tipo, às vezes tem um artista, o artista normalmente ele expressa a si mesmo, mas às vezes expressar os outros pra ele é difícil. Tu faz justamente o contrário, tu expressa os outros, né, dessa forma. Como que é isso pra ti? Eu ouvi agora há pouco tempo de uma cliente que ela falou assim, Evelyn, a gente tava conversando que não dá pra entender como que tu consegue juntar a tua personalidade e extrair a nossa personalidade, porque, tipo, tem a minha identidade na fotografia, mas tem a personalidade da cliente. É difícil. Não é fácil. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Quando eu fico muito tempo com a pessoa, eu logo quero um silêncio, eu quero um vazio para minha mente. Então, sempre depois dos ensaios, eu tô exausta mentalmente, por ter que me esforçar para conseguir entrar na personalidade da pessoa, mas eu acho que é isso que acontece. Tento deixar a cliente mais à vontade possível, e elas chegam lá bem nervosas, todas travadas, e aí dá 20, 15 minutos de sessão, elas já estão posando. Eu digo, pronto, já tá modelo, já tá fera já. Daqui a pouco já tá fazendo os desfiles. Daqui a pouco já tá desfilando. É bem assim, ela chega toda travada e dá 15 minutinhos, mas eu sempre deixo à vontade. Por exemplo, as sessões dificilmente duram 1 hora só. Pacotes são a partir de 1 hora, mas eu sempre tento deixar a pessoa mais relaxada possível e dar uma respirada. Tô nervosa. Não, então calma, respira um pouquinho, vamos tomar uma aguinha, vamos conversar. Daí começa já a conversar sobre o negócio dela, sobre como que é o cliente dela, e aí quando vai, flui. E como que é pra ti essa questão de vender a imagem de alguém, até vender a tua própria imagem, né? Tipo, o posicionamento digital em si, como que... Agora é mais fácil. Eu acho que eu peguei essa desde a época que eu ia vender na marmitaria. Eu usava a minha imagem para me posicionar. Fazendo uma análise assim bem rápida, sempre foi muito natural, muito autêntico. Eu nunca transpareci nada que não fosse eu. Agora, recentemente, eu peguei os stories, sabe quando tu pega pra olhar lá, 2016? E eu fui ver aqueles stories de 2016 e falei, caraca, olha o que eu postava. Abafo. Cara, uns filtros bem nada a ver, sabe, a roupa. Na cozinha, quando a gente começou a fazer as marmitas fit, a nossa cozinha, meu Deus, era 3 cores de piso, parede sem reboco. E eu postava. Eu não tava nem aí pra opinião dos outros. Eu só postava e mostrava o meu produto. Então, isso me fez entender que o posicionamento autêntico vale muito a pena, porque eu cresci aquela empresa e eu cresci a minha fotografia com isso. A mesma coisa, eu fui olhar as fotos que eu comecei, no começo, assim, as edições, o ângulo, o enquadramento. Cara, olha como é que eram as fotos no começo, e as pessoas, eu amei! E eu ficava, meu Deus, vontade de fazer de novo. Teria mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? E agora? Falando da fotografia de posicionamento, eu acho bem importante dizer que não vão pegar roupa emprestada de loja que vocês nunca usam no seu dia a dia para fazer um ensaio, por favor. Se posicionem com o que vocês têm, com o que vocês são, sabe? Assim, tem gente que pega roupa numa loja e depois nunca mais vai usar aquela roupa. Mas tá lá se posicionando no digital, achando que tá sendo autêntica. E acho que posicionamento autêntico é ser você mesma, né? É usar o que é seu, sei lá, tu nunca vai me ver de maquiagem e salto alto por aí. Nem pra aparecer em podcast. Sabe? Sou eu, tu vai me ver assim na rua, tu vai me ver assim nos ensaios, tu vai me ver assim em qualquer lugar que eu for, porque eu já entendi que é sobre a minha pessoa, sobre eu, não é sobre o que os outros vão pensar de mim. Posicionamento vai além do vestir, né? Eu acho que posicionamento é muito te impor as tuas vontades, o teu jeito, enfim. Então, usem o que é de vocês, que vai ficar bom. Tá bom, então a dica do dia, a frase do dia é: sejam autênticos. Sejam autênticos, isso, com o que vocês têm, de preferência. Não vão comprar roupa à toa, não vão roubar do amiguinho também uma roupa. Exato. Às vezes nem serve em ti, mas você só quer parecer descolado aí. Exato. Não façam isso.
Então, eu acredito que foi isso. Então, infelizmente, vamos ter que acabar a nossa conversa super mega edificante. E eu não parei de me mexer 1 minuto, né? Eu fiquei aqui, né? Eu também devo ficar de vez em quando, então relaxa. Acho que foi isso, gente. Esse aqui foi mais uma expressão. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever, like e olhem a descrição que tem coisa legal lá. Vocês podem apreciar o meu trabalho também e conhecer um pouco mais do trabalho da Evelyn pelo Instagram. Vamos nos despedir dos nossos visitantes. Então, tchau! Tchau!